Olá, irmãos. Olá, amigos. Esse é o nosso podcast. Eu sou Valdir Azevedo e esse é o meu. O seu é o nosso Podtel. Nós estamos dando continuidade à história da igreja, ao tema História da Igreja. E falando também de reformando para reformar. Antes, eu quero agradecer você que tem se inscrito no canal, você tem deixado o seu like, você tem colocado ali a notificação, interagindo conosco, mandando o seu comentário. E eu tenho um favor também que eu quero pedir para você, se você puder, se você quiser, compartilhe com amigos, parentes, pessoas que você ama, pessoas que você quer ver sendo de alguma forma alcançada e edificada. Nós temos um propósito no nosso podcast. Eu sei que você tem muitos conteúdos na internet, conteúdos políticos, ideológicos, musicais, religiosos e teológicos. Mas esse é o meu, é o seu, é o nosso Podtel. Temos também trazido pessoas para falar dos mais diversos assuntos. Recentemente trouxemos a doutora Carla Bandini, falamos sobre fé, ciência e medicina. E na questão do Outubro Rosa, que nós temos uma conscientização hoje mundial dessa data, desse tempo de que a medicina, juntamente com toda a mídia, juntamente com as campanhas, estão trabalhando na questão do câncer de mama. É muito importante, está lá no nosso canal. Depois você revê, caso você não tenha visto, vai lá. Nós temos também hoje uma pessoa, um convidado ilustre. Eu não vou me querer apresentar, porque o currículo do homem é vasto, né? Então, eu quero passar aqui para o nosso irmão Marco Leocádio. Ele vai apresentar-se para você que está aí aguardando, para você que está ligadinho conosco. Fica até o final, tem coisa boa. Nós falaremos, como eu disse aqui, de reforma protestante também e o desafio agora no século XXI. Marco, você tem a sua apresentação. Meus irmãos, é um prazer estar aqui com o nosso irmão Valdir. Eu sou Marco Leocádio, né? Atuando na eclésia, na igreja como pastor. Eu sou bacharel em teologia na faculdade Martin Luther King, né? Estou agora me formando em mestrado na escola Hosanna Bible School. A gente tem algumas especializações, alguns livros da Bíblia, como Isaías, Hebreus, enfim. Meu Deus! Nós temos buscado aí esse conhecimento, né, para nós conseguirmos transmitir para a igreja algo de qualidade, né? Nós não queremos apenas alimentar, nós queremos, a nossa intenção é nutrir a igreja. Graças alimentar a Deus. É uma coisa, né? Nutrir é outra. Verdade, nutrir verdade. A igreja. Então, é um prazer estar aqui com o nosso irmão pastor Valdir. Deus abençoe você. Espero cooperar aqui com vocês nesse podcast. Essa é a ideia, pastor Marco. Na verdade, uma coisa só para a gente quebrar o gelo, né? Certo. Porque o nosso povo é gente boa demais, né? Ouvindo. Eu costumo dizer que a gente está tão calmo, que chega até a ficar nervoso. Mas você vai ficando aí e vai nos apoiando. Como eu disse aqui, a nossa ideia, você falou de nutrir, e a nossa ideia é, de alguma forma, de alguma maneira, contribuir, informar nesse bate-papo teológico, relevante, mas numa abordagem descontraída, simples, usual, né? E objetivando, como eu disse, informar e contribuir com todos quanto queiram estar conosco. Essa é a nossa intenção. Pastor Marcos, eu sei que nós temos bastante coisa para ser dita hoje, e dentro desse tempo que nos é reservado, eu gostaria que você relembrasse ou falasse para nós e para o nosso ouvinte. Nós vamos falar sobre a questão da reforma protestante, só que nós tivemos episódio antes da reforma. A pré-reforma, né? A pré-reforma. O que você tem para apresentar para nós? Nós bem sabemos que nesse tempo, nesse período, né, alguns
chamados padres, né, começaram a não mais concordarem com a ideia dos papas, né, com o sistema ali que a igreja estava implantando, né. Então eles começaram a ver que tudo aquilo que eles estavam fazendo ali, os papas estavam fazendo, não estava dentro ou enquadrado dentro da palavra. Então eles usavam a palavra contra, né, esse sistema que a igreja, através dos papas, havia implantado naquele tempo. Sim, só um adendo, os padres, né, os monges, Isso. E essa igreja era uma igreja imperial. Isso. Era uma igreja do império. Eu não me corrige se estiver, né, É isso mesmo. equivocado. E vivia-se um período de trevas, né? Questão de indulgências. Isso, exatamente. E a escritura mesmo, por que trevas? Porque não havia a escritura. É isso que era entregue para o povo não sabia nem o que era falado, é isso? Exatamente, era um período chamado período obscuro da igreja, né? Eles usavam as indulgências, as cruzadas, tudo isso para o benefício próprio, né? Existe até uma questão um pouco relevante, né? Que foi quando a igreja tomou o poder do Estado, né? Os papas, né, tomaram um poder muito grande politicamente falando. Sim. Então eles tinham uma autoridade perante a sociedade muito grande. Então foi mediante esse poder que eles tomaram, que eles começaram a se perder nesse poder. Até eles tomarem o poder, eles estavam ainda conservando os seus princípios. Mas quando eles tomaram esse poder ali do poder político, né, eles se perderam. Então eles começaram a fazer as indulgências, né, perdão, as cruzadas, e começaram a fazer tudo para benefício próprio deles, não mais para benefício da igreja, da eclésia. E eles começaram a fugir da palavra, da doutrina, dos princípios. Foi aí que a igreja entrou num estado obscuro na história. Aí foi aí que surgiram esses pré-reformadores. Antes de falar sobre isso, só um adendo, mais uma vez, ou mais uma intromissão aí, né, na sua fala. Essa questão das cruzadas, eu estou aqui recapitulando, né? O Tico e o Teco, né? Só tem dois, um esquenta e o outro falha. Então, eu me recordei quando eu ainda estava, no segundo ano do meu curso de bacharel em teologia. Eu me lembro que um professor falou dessa questão da cruzada, e aqui nós estamos falando aqui para toda a sociedade, indiferente da sua fé, credo, religião, ou se você não professa nenhuma religião. Nós estamos falando da história, né? Nós estamos falando da história, né? São mais de 2000 anos, exatamente, no mínimo, de história, né? E eles invadiam ou tomavam cidades, exatamente, né? E ali martirizavam. Tudo pelo poder. Tudo pelo poder. E o que acontecia também, né? Me foge agora a memória, uma das cidades daquela época, a cidade foi totalmente incendiada. Homens, mulheres e crianças, famílias inteiras, morreram dentro dos seus lares. Em nome da igreja, e com um detalhe: quem participasse das cruzadas, o irmão me corrija se eu estiver equivocado, já estava com seu nome escrito, garantido nos céus. No livro da vida. Quem participava das cruzadas. Era isso mesmo, né? Exatamente isso. Eles induziam, né, as pessoas a irem para a cruzada, a se alistar no exército, participarem das cruzadas, mediante a essa proposta que era colocada, que eles diziam que todos aqueles que participassem, o seu nome seria escrito no livro da vida, né, ou nos céus. Então o povo, por falta de conhecimento, por falta de acesso às escrituras, né, porque antigamente eles não... muitos não, como hoje, muitos não pegam as escrituras, eles para conferir. Eles vivem daquilo que eles ouvem. Então o povo também vivia dentro desse cenário. Então eles não pegavam para corrigir como os padres tinham acesso, como esses pré-reformadores começaram a estudar e ver que tudo isso estava errado.
Porque estavam... Pois não. Por falta do acesso e do conhecimento, né? E exatamente o que esse podcast está fazendo, né? Trazendo para você conhecimento de diversas áreas. Nós não estamos presos apenas na teologia ou apenas... Denominações. Dentro da nossa denominação, não. Estamos aqui para informar você de diversas áreas, para que você possa se informar e se capacitar, não é? E também nós desafiamos você a conferir aquilo que nós falamos aqui, para que você possa verdadeiramente assimilar tudo isso, todas essas informações e colocar em prática na sua vida para ser bênção para você. Eu penso, né? O pastor Marco falou sobre a questão do engajamento do clero. Isso. Da igreja, ou seja, a liderança da igreja imperial, naquele tempo uma igreja que professava em todo o Império Romano a fé, né? A fé católica ou a fé universal. Catolicismo significa universal. Não vamos se prender a isso. Então não vamos se prender a isso, porque naquele tempo isso foi o protestantismo, é uma vertente do catolicismo. Exatamente. Ou do cristianismo, melhor dizendo, né? Então, assim, me parece que o clero estava preocupado, inclinado politicamente, e até na Inglaterra, 1/3 das terras pertencia à igreja anglicana. Então, existia muito interesse em terras, em poder. E, por exemplo, era um papa naquele tempo, por exemplo. E eu poderia, de repente, nomear alguém só porque ofereceu terras. Exatamente. E a pessoa tinha... exatamente isso que estava acontecendo. E a pessoa tinha o direito, já que ele cedeu terras para a igreja, de como eu posso dizer, usufruir dos fiéis com as indulgências, com as cartas, né? Que, no caso, você pecava, você tinha aquela carta, a indulgência, né? Para você ser livre do seu pecado. No purgatório você vai ficar lá, um exemplo, né? 100 mil anos lá, na eternidade. Aí, de repente, você entregasse X, abatia a sua pena. Era isso? Exatamente isso, exatamente. Eles se perderam, né? Diante desse poder político. Uma grande discussão se abriu aí na história, né? E a gente abre essa discussão para os dias de hoje também. O que é? A igreja deve se relacionar com o Estado? Ou o Estado deve se relacionar com a igreja? Foi exatamente o que aconteceu nessa época. Só isso aí já dá outro programa. Então, já dá outro programa. Então, já é um tema, hein? Sim. Então, por conta dessa facilidade, desse acesso ao poder, né? Pessoas talvez mal intencionadas, irmãos, mal intencionadas, eles fizeram com que se implantasse esse sistema. E eu posso dizer aqui abertamente, foi um sistema maligno, um sistema que prejudicou as pessoas, né? Prejudicava o conhecimento, prejudicava a igreja, porque dentro de religiões, né, paralelas que foram surgindo naquela época, a igreja ficou malquista por conta desse tipo de sistema. Então, acredito que é um ponto de se pensar. Igreja e Estado, como é que deve funcionar? Nós devemos se relacionar, nós devemos optar, nós devemos entrar, nós devemos falar, nós devemos ter acesso, nós não devemos... Então, fica aí pro pastor Valdir. Sim, eu vou até anotar já, né, essa questão para a gente, de repente, em outro momento, levantar essa vertente aí. Mas surgiram personagens importantíssimos para que a luz, já que estava obscuro, exatamente. Nesse tempo da idade moderna, né? Porque nós temos a idade moderna que o centro do pensamento era a igreja e a tradição da igreja. Exatamente. Existia a igreja, mandava céu ou inferno. Pronto, acabou, né? Depois a gente passa para a questão da da modernidade, né? Pré-modernidade, modernidade, que vem na modernidade o homem, o mundo começa a olhar para o belo de novo, começa a olhar para a razão, né?
E depois nós temos a pós-modernidade, que é um tempo que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que é o tempo que nós estamos vivendo. E aí cabe-nos a pergunta: a questão de uma nova reforma é exagero? Mas nós vamos falar um pouco mais adiante. Vamos falar, pastor Marco, desses personagens importantíssimos. John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola. O que você tem para falar para nós sobre? O Savonarola, por exemplo, né? Vamos falar sobre ele. Ele, na Itália, né? Ele se levantou na Itália para revolucionar, trazer esse conhecimento, essa luz, né? De volta, indo contra esse sistema papal, podemos dizer assim, né? Que foi implantado, né, nessa época. Então, Savonarola, ele se levanta e por conta do seu posicionamento mediante todos esses que o senhor citou aí, todos esses sempre se embasou dentro da palavra. Eles nunca fugiam ou algo que eles pensavam, uma ideia deles, não. Todos eles baseados na palavra. E por conta desse posicionamento, eles eram o quê? Eles foram entregues à morte, né? Savonarola, lá na Itália, foi queimado vivo, né? Dentro de uma fogueira. Olha que interessante. Foi queimado vivo dentro de uma fogueira, foi entregue ali à morte. Por quê? Por se posicionar, por mostrar, por trazer clareza para o povo. E essa situação de trazer clareza para o povo, até hoje, muitos líderes, acredito, talvez dentro, não de uma ideia, mas dentro de um sistema como esse de antigamente, eles não permitem a pessoa chegar ao pleno conhecimento, à plena luz. Sim. Como esse sistema papal não queria que o povo chegasse. Então eles se colocavam como o Wycliffe, né? John Wycliffe. Wycliffe, é isso. Isso. Savonarola, Wycliffe. João Hus, né? Todos esses homens se colocavam, né, à disposição, se posicionavam a respeito de algo que eles estavam embasados na palavra e o sistema ia contra ele. Marco, inclusive, só um parêntese aí, John Wycliffe, né? De repente a pronúncia pode ser essa, enfim. O que acontece, mas o que importa é o que ele fez, né? Exatamente. De melhor, né? Importa que ele deixou de semente para nós. Sim, então esse John Wycliffe, ele teve uma participação maravilhosíssima, porque nesse século XII, mais uma vez, não me corrija se de repente não eu estiver equivocado, no século XII, no século XIII, que foi esses momentos de pré-reforma, né? Século XIV já começa o movimento boom, né? Daquele boom. Ele traduziu até então a Bíblia, que estava geralmente nas línguas originais, o hebraico, o grego, e era muito usado o latim também, por causa da questão do império. E de repente, para os ingleses, por exemplo, os católicos ou a igreja imperial, não chegava às escrituras claras. Então, para um camponês, né, dentro daquela pirâmide da sociedade, o camarada que estava ali na base, um camponês, os homens do povo mesmo, os trabalhadores ali, e os demais também, os comerciantes, a nobreza, não tinha acesso a essa palavra. O que John Wycliffe fez? Ele traduz as escrituras. Os seus discípulos participavam também, sim, participaram por conta dessa morte dele, dessa morte aí repentina, né? Sim. Então os discípulos dele pegam, né, continuam esse trabalho e disponibilizam para o povo, né? E ele tem uma frase que a construção da frase exatamente pode me fugir, mas ele diz que um camponês com a escritura, com a Bíblia aberta, é mais poderoso do que um clérigo daquele tempo, um papa. Então ele valorizava esse conhecimento. Exatamente. João Hus, né? John Hus, ele também foi um dos que se levantou contra, né? Todos esses aí. Então ele se levantou contra e ele também foi entregue à morte também. Sim. E durante a morte ele fala aquela famosa frase, né?
ele fala assim, podem matar, né, esse ganso, mas Deus vai levantar um cisne. Na Né? verdade, a profecia, É uma né? profecia. Talvez ali ele falou assim, aleatoriamente, mas foi uma palavra profética que ele liberou ali antes da sua Sim. morte. Então ele liberou essa palavra profética, né, que um cisne, e esse cisne na qual iria se levantar, eles não poderiam calar. Você tem ideia de quem é esse cisne? Ah, esse cisne aí foi um homem que revolucionou, né, nosso cristianismo, que é Martinho Lutero, né? Uma passagem maravilhosa, né? E eles estavam entendendo as escrituras, nasce o protestantismo ali, eles protestam, né? E chega na catedral, foi ele que colocou as 95 teses, exatamente. Foi Martinho Lutero, né? Exatamente. Martinho Lutero se levanta, coloca ali as 95 teses, embasado. Isso é muito importante você entender isso. Embasado, né, nessa fé, nessa coragem, né, nessa reforma que a gente vai comentar mais profundamente nos dias de hoje agora, ele resolve, ele se encoraja, porque eu acredito que é o que falta hoje, talvez, para nós, né? Coragem, né? Sim. De encarar essa reforma, né? Então ele vai, encara todo mundo, encara o sistema, vai lá na porta da igreja e prega as 95 teses ali na catedral, porta, né? Pum. Prega ali para todo mundo mesmo chegar até a porta ali e ver tudo aquilo que o sistema estava fazendo, né, em favor deles e contra, né, a igreja e contra a palavra. E por conta desse evento aí se inicia aí o protestantismo, né, que aí dá início aí ao nosso período aí. É interessante. Eu penso, né, que nós poderíamos ficar muito tempo ou algum tempo mais. E a ideia aqui, viu, irmãos, não é esgotar os ouvintes, esgotar nenhum assunto. Até porque tem assunto que é muito vasto, né? Sim, assunto... Tem muito assunto aqui para falar de Lutero, né? De quando ele começou, da sua idade, qual universidade ele estudou, enfim, tem muito assunto, né? Ele foi bacharel em estudos bíblicos, então a gente tem muita coisa para falar, né, de Lutero. Antes do pastor Marcos aqui ordenar aí é muita coisa, irmão. A gente não confia na mente mesmo, porque nós estamos falando... Então, estamos falando de 2000 anos de história, né? E, tem uma bênção de Deus aqui para nós, hein? O Maurão chegou aqui com o café, é coisa boa. E falando em café, café tem um custo, né? Falando em café, café tem um custo. Eu quero falar um pouquinho, enquanto o pastor Marcos toma o café e organiza aí o pensamento, eu quero falar dos nossos colaboradores, as pessoas que têm contribuído com esse canal, que têm contribuído com esse com todo esse projeto, né? Em primeiro lugar, para chegar até você. A Grande ZN, esse estúdio maravilhoso que você está vendo aqui, nós estamos na Grande ZN e é o espaço para podcast. Nós temos também um espaço com chroma key, para você desenvolver cenário, e nós temos um pessoal aqui preparado para receber você. Maurão, que está ali, abriu o sorriso, né? Estão aqui por trás, nos ajudando em toda essa questão técnica. É uma estrutura muito, muito boa aí para você que gosta, né? Que quer se empenhar, né? Quer se engajar nessa área de podcast. De repente quer fazer um conteúdo com a sua igreja. Quer fazer um conteúdo comercial, quer fazer um conteúdo na área de medicina, em que for, qualquer área que for, você tem aqui todo o suporte para você fazer o seu conteúdo e passar com qualidade. Você está vendo aqui a estrutura. Isso aqui é só uma da estrutura. E a gravação que você está recebendo aí é 4K, né? Não é qualquer gravação. Sim. Então é tudo bem qualificado para que você possa transmitir de forma perfeita, né, para os seus ouvintes. Por exemplo, amigo meu me perguntou, eu precisava fazer uma reunião gravada. Gravar uma reunião, tá? Interessantíssimo. Eu disse para ele, nós temos... Comercial, muito bom, área comercial. Então, assim, você que tem esse desejo, nós vamos deixar aí no final do vídeo o contato do estúdio. E é isso aí, maravilha. Eu quero também lembrar aqui um dos nossos
patrocinadores, né? E você que quer colocar o seu nome, né? Quer colocar a sua empresa, você tem essa liberdade, tá? Eu quero agradecer a Golden Coast Perfumes Importados, que tem nos ajudado, auxiliado e apoiado nesse trabalho. A Golden Coast é uma loja que está há 12 anos ali em Santana, ali no coração de Santana, na Galeria de Santana, Voluntários da Pátria, 2041, loja 13. Na Galeria de Santana, aqui no bairro da Zona Norte, Voluntários da Pátria, tá bom? Um abraço pro Nailson, tá viajando, né? Mas nós estamos lá para atender você de uma forma maravilhosa. Tudo bem? É isso aí. Marco, voltando aqui, né, para a questão sobre Lutero, tem alguma coisa a mais que você quer deixar antes da gente entrar naquele outro tópico mais atual? Bom, o que eu poderia deixar aqui é a data, né? A data precisa. Sim. Que é importante, que estamos no mês, né? Da reforma. Mês da reforma, né? Não é do Halloween? Não, é isso que eu ia falar agora, exatamente. Para ocultar esse evento fantástico que aconteceu, né? Divisor de águas na história. De água na história da igreja. Para ocultar esse evento, surgiu o Halloween, né? Exatamente na mesma data, no mesmo dia, que é o dia 31 de outubro. E ele, nesse dia, né? De 1517, ele vai e escreve, né? As 95 teses lá. Mas o que eu queria enfatizar mesmo aqui é o dia 31. Então, você que ama a Deus, né? Primeiramente, que ama a Deus. Sim. Né? Não estou falando evangélico, católico, espírita. Eu estou falando você que ama a Deus primeiramente. Primeiramente é isso aí. Então, foi um divisor de águas para toda essa informação que nós estamos aqui chegar até você. Sim. Foi esse dia. Esse dia, então, foi um dia especial. Então, fazendo um aniversário, né, no dia 31 agora, o pastor Valdir, né, está em homenagem a eles, falando da história da igreja, falando da reforma. Nesse mês vamos abordar. Eles vão abordar, né, diversos assuntos sobre isso. Então, que você possa entender que esse dia não é o Halloween, não é um dia... Depois você procura lá, se aprofunda no Halloween para você saber, e você se aprofunda no protestantismo, ou no dia, né, que Lutero fez isso, para você entender qual que é a intenção do Halloween e qual a intenção do protestantismo que foi com Lutero. Bacana. Pastor Marco, eu começo a entender e quero agradecer, né, um agradecimento a Deus, né, por Deus ter capacitado todos esses homens. A Bíblia que você lê hoje, tem acesso, que você tem acesso, graças a homens como John Hus, como Jerônimo Savonarola, como John Wycliffe, como Martim Lutero, muitos teólogos, Calvino, Armínio tem o seu lugar na história também. Atanásio de Alexandria, Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, Eusébio, né, Jerônimo, né? Sim. Agostinho de Hipona. Agostinho, na filosofia cristã, na teologia cristã, enfim. É um compêndio grande desses homens que se gastaram e se deixaram gastar com a própria vida, né? Com a própria vida. Então, tem uma frase aqui, ó, deixa eu ver se eu acho essa frase. Acha lá. Essa frase aqui que eu coloquei, que é importantíssima. Quer ver aqui? Achei. O sangue dos mártires foram as sementes do evangelho. Se eu salvo engano, foi de... Você tem o nome? Não tem. Eu vou lembrar. Até o final. Foi um dos grandes mestres aí. Sim. Eu vou lembrar. O sangue dos mártires foram as sementes do evangelho. Então esses homens doaram o seu sangue mesmo. Sim. Para que semearam o seu sangue para que nós colhêssemos, né, esse evangelho que nós temos, esse acesso amplo que nós temos hoje. Foi esses homens que doaram o seu sangue, né? E hoje em dia a gente não quer doar nem... mas nós estamos aqui, por isso que eu tô... esse é um projeto que nós temos procurado, meus irmãos, meus ouvintes aí, né, estão conectados, procurado trazer essa questão de conscientização, de contribuição. Mas, pastor Marco, eu tenho uma pauta aqui também interessante. Vamos para agora. Vamos pular agora os dias de hoje, né? Do século XV, 12, 13, 14, 15 até o século XXI.
Eu sei que poderíamos falar muita coisa. Dos avivamentos aqui, tem bastante coisa. Tem muita coisa. Avivamento, Os avivamentos né? que fazem parte do continuismo dessa reforma. Exatamente. Né? Mas eu gostaria, depois de algum momento você pode pincelar e tal, mas eu gostaria muito que nós falássemos em cima de um tema que eu tenho desenvolvido, pelo menos na minha mente, né? E futuramente vai ser uma das disciplinas introdutórias, que nós temos uma série introdutória de ensinos teológicos chamado Didascalia. Então falaremos sobre antropologia, falaremos sobre soteriologia, enfim, cristologia e essas disciplinas que, divididas por tema, nos auxilia tanto, né? Eu quero fazer uma pergunta para nós, no século XXI, a gente compreendendo a suficiência da palavra de Deus, nós precisamos, melhor dizendo, nós precisamos compreender a suficiência da palavra de Deus no século XXI, certo? E eu entendendo o que é suficiência, é uma quantidade ou algo que basta para algo, né? Seria necessário uma nova reforma hoje? É exagero? Reformando, se essa reforma aconteceu, a partir de nós temos que nos reformar sempre. Romanos 12. Reformando para reformar. Transformando para transformar. Curado para curar. Curado, e assim nós vamos. Seria exagero dizer que precisaríamos uma nova reforma hoje? Ou é só dar continuidade à base dessa reforma? Dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Exatamente hoje, contexto político, cristão, enfim, dentro de todo questão política, né? E o cristão inserido dentro dessa questão, eu acredito que sim. Nós vemos que entendemos que muitas pessoas estão totalmente perdidas, perdidas na questão dos seus princípios, valores bíblicos e cristãos. Então, a nossa nação é uma nação cristã, vamos dizer assim, né? Sim. Nossa nação é uma nação cristã. Então, dentro da base do cristianismo, né? Família, Jesus, enfim, dentro dessa base aí, a gente precisa de uma reforma assim. Por quê? Porque as pessoas se perderam. Essa é a verdade. Sim. As pessoas estão perdidas, elas não estão mais talvez temendo, não estão mais talvez buscando, não estão mais talvez se empenhando em implantar, né, esses princípios, essas bases, né, que veio de antigamente, e nós precisamos relembrar e colocar em prática hoje. E claro, não fugindo, né, do texto que nós estamos aqui no Pod Teológico, Romanos capítulo 12, né? Nós só podemos reformar ou mudar algo a partir de um entendimento. Sim. Romanos 12 fala, né? Não vos conformeis com o sistema desse mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, você só pode reformar algo com um entendimento novo. Só pode mudar algo com um novo entendimento. E qual é? A partir da onde nós devemos ter esse novo conhecimento? A partir de uma reforma à luz das Escrituras. Pastor Marco, ao estarmos aqui, isso já faz parte de uma transformação de mente. De uma pequena reforma. Somos peregrinos aí. Por quê? Em outro tempo, nós gastaríamos o nosso tempo com muitas outras coisas. Exatamente. Né? Eu, além de ter essa ocupação aqui, eu também trabalho, né? O dia inteiro, das 10 às 19, de segunda a sábado. E estamos aqui também dando esse tempo, contribuindo com esse tempo. E sobre essa questão da reforma, porque eu havia falado sobre a questão da pré-modernidade, que o pensamento antes da reforma protestante era um pensamento que era vinculado à Igreja Católica e Deus. Dentro do pensamento que estava sendo estava sendo imposto
para as pessoas. Exatamente. Depois nós vemos o momento da razão. O homem enxerga, é iluminada a sua mente, a Bíblia chega às suas mãos, as Escrituras chegam às suas mãos para iluminar a sua mente. Mas nós vivemos hoje o tempo da pós-modernidade. Exatamente. Né? O que é o momento da pós-modernidade? Eu tenho aqui, pastor Marcos, para entregar para você, é o momento de pluralismo, Certo. as verdades são líquidas, Certo. ou seja, Sólidas. não é uma verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, cada pessoa escolhe a sua própria verdade, ninguém se submete a ninguém. Exatamente. Moralidade é questão de gosto, tá? Busca por experiências de espiritualidade, você não tem uma identidade nem religiosa às vezes, nem religiosa, tá? Preocupante isso, muito preocupante. Desde que as pessoas buscam essa experiência de espiritualidade, desde que elas não sejam rígidas e nem governadas. Então, Nem contrariadas. é um tempo de rompimento dessa verdade sólida. Exatamente, muito bom. O senhor colocou aí algo muito importante, que é sobre a verdade líquida, né? Sim. Primeiro que a gente precisa ter um entendimento, esse entendimento bíblico. A verdade não é aquilo que eu digo, Sim. a verdade é uma pessoa. Interessante isso, hein? A verdade é uma pessoa. Então, Então, a verdade não são ideias apenas. Exatamente. Ou Não são ideias, pensamentos. Exatamente. É uma pessoa. Se nós partirmos a partir disso, a gente começa a enxergar já de forma diferente. Eu vou fazer igual Pilatos. O que é a verdade, pastor Marco? A verdade é Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Entendeu? Então, a verdade está em Cristo. Entendeu? Então, essa pluralidade de verdades que tem se infiltrado, né? Se nós caminharmos a partir disso, essa falta de submissão também que foi mencionada aí, né? Ninguém gosta de se submeter a ninguém. Isso já tem começado nesse século XXI, nessa pós-modernidade, dentro de casa. Sim, Os filhos já não querem mais se submeter aos pais. sim. Né? As ordens dos pais, não se deve mais obediência aos pais, não se deve mais honra aos pais. Então, a partir desse rompimento dentro da casa, automaticamente vai ser um rompimento dentro da igreja, dentro do trabalho, Da sociedade, e assim vai indo. Então, se rompeu esses princípios dentro da base que é a família, vai se rompendo em outras áreas. Perceba que se você rompe em casa, nas famílias, no trabalho, com as autoridades, você vai rompendo. Isso parece que não. Um dos motivos que aumenta o número de encarcerados. Sim. Porque você rompe Exatamente, com valores. exatamente. E aqui, irmãos, nós não estamos falando nada de puritanismo, nem nada que... Não. Isso eu vejo isso no dia a dia. Enxergamos isso no dia a dia. No dia a dia. Exatamente. E se você não deve essa submissão ao seu pai, dificilmente você vai ficar num trabalho. Dificilmente você vai conseguir criar raízes em algum lugar. Entendeu? Devido a essa falta de submissão. Mais algum ponto o senhor colocou? Não, dentro disso que se a gente está falando dessa questão de rompimento, Certo. já para seguir... Rompimento de alianças, né? Sim, de tudo, né? Tudo. Na questão de tudo, do respeito mútuo, tá? De rompimento de amizade, rompimento de casamento e assim vai. Tudo, porque falta esse respeito. E uma coisa interessante que eu queria que o senhor comentasse. Então, é nesse momento que o ser humano, eu não estou falando do cristão, eu não estou falando do evangélico, do católico, do espírita, de todas as demais religiões, de matrizes africanas, eu não estou falando de nenhuma questão religiosa em si. Não temos sido pontual em alguma coisa Não. aí, não. Estamos generalizando, né? Colocando todo mundo, englobando todo mundo. Sim, falando de sociedade. Então, é nesse momento que o ser humano precisa se voltar para essa palavra, que é a verdade. Ou para essa pessoa. Vamos lá, eu peguei aqui. Para essa pessoa que é a verdade. Eita, agora o senhor Tá? falou tudo, hein? Eu não estou falando aqui, mais uma vez, existe uma verdade.
Ponto. Tá? Existe alguém que nos fez, que criou a humanidade. Se você é criacionista, você sabe que Deus te criou. Ponto. Tá? Se você é evolucionista, você sabe que você pode ter a fé que você veio de alguma espécie. Mas eu entendo que nós somos criacionistas, eu sou criacionista e entendo que eu vim de Deus, indiferente da minha religião. Eu vim de Deus. Então, é o momento da gente se inclinar para essa pessoa que é Deus, que é Cristo, que é a verdade, né? Para esse amor. E, falando nisso, Pastor Marco, como que você vê essa questão dentro agora, até mesmo da sociedade, mas especificamente agora eu vou falar da nossa casa, dos cristãos. Você entende que precisa chegar mais próximo? Estamos muito afastados dessa realidade em alguns aspectos dos nossos cultos, das nossas denominações, das nossas igrejas. Como você vê isso? Dentro da igreja estamos muito afastados dessa verdade, né? Dessa realidade. Principalmente no ponto crucial, que esse é o ponto do evangelho, o amor. O amor é o ponto crucial. Por quê? Porque hoje nós vivemos a nossa vida, a nossa própria vida, e se preocupamos com os nossos próprios problemas, e vivemos as nossas próprias situações, e já não mais compartilhamos, não mais ajudamos, não mais se preocupamos com os irmãos, né? A Bíblia diz isso, né? Nós devemos se preocupar com os domésticos da fé, ou seja, os de casa primeiro. Não adianta a gente querer ganhar o mundo e não se preocupar com os de casa primeiro, que é o que somos nós os cristãos. Então nós devemos sim voltar a essa luz, essa verdade, esse amor, né? Mateus 24:12 fala isso, e por se multiplicar a iniquidade, que é exatamente o tempo que estamos vivendo, o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Sim. O amor de muitos se esfriará. E eu creio que esse grupo seleto, chamado não de todos, será esses que vão trazer esse novo tempo aí, esse despertar, essa apresentação da verdade. Que eu tenho certeza que esse podcast é um desses. Graças a Deus por isso. Então, em resumo o que nós falamos aqui. Nós temos o rompimento, a sociedade vive como está. Nós poderíamos dar o exemplo em muitas coisas e às vezes não damos, né? Você vê que a gente está se incluindo no pacote. Sim, está. Não tem. O principal aí dentro do pacote somos nós, né? Sim. O exemplo, enfim, tudo somos nós. Nós somos o primeiro aí a se colocar, a pôr a cara aí dentro dessa guerra aí. Inclusive, hoje eu até estava vendo uma reportagem de uma garota que estuda numa universidade. Eu não vou citar a universidade e o caso. Por ética. Por divergências políticas, ela não se posicionava com a posição político-partidária dela, e, de repente, nessa universidade, ela se identificou em algum momento, descobriram a posição dela político-partidária. Um grupo de quase 70 alunos tirou ela do grupo de pesquisa, onde via as informações da faculdade. Está sendo hostilizada, porque 98% dessa universidade, eles são de uma outra posição político-partidária. Os professores... Só nem precisa nem citar o nome. Os professores estão contra, de alguma forma, porque elogiam quem é da posição político-partidária adversa dela, e a menina está excluída. Então, eu estou dando um exemplo, porque podia ser minha filha, enfim, a sua filha, a sua esposa, o seu filho. Enfim. Esses rompimentos, você pode perceber. Tá aí. E até essa moça se declarar, existia uma harmonia. Mas aí, quando a moça se declara, o ódio do bem vem à tona, né? Então, assim, você falou de uma questão, eu estou falando isso para exemplificar. Eu nem vou falar de violência, eu não vou falar de valores, eu não vou falar de política,
aqui agora, Sim. nesse exato momento, mas que precisa de uma reforma. Urgente. Então, essa reforma é porque teve rompimentos Exatamente. com o amor, houve rompimentos com tudo. Então, assim, a gente, fazendo esse resumo, a Bíblia Sagrada, ou a Bíblia, as Escrituras, diz o seguinte, Timóteo 2, 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda palavra, Marco e ouvintes, ela é apta. Toda escritura divinamente inspirada, ela é apta para ensinar, 1, repreender, 2, corrigir, 3, instruir em justiça, 4. para que todo ser humano seja bem-sucedido. 2 Timóteo, por favor. Capítulo 3, 16 e 17. Então, se a palavra é apta para isso, se a escritura é apta para isso, se as leis, você sabe que tem muitas leis que é baseada nas escrituras, né? A maioria. Então, se a palavra, a escritura é apta para isso, a gente precisa, nesse momento, se aliançar com a palavra. Exatamente. E o texto, eu perguntei de propósito para o Senhor, porque a continuação do texto fala assim, para que o homem de Deus seja perfeito. Então, se nós não passarmos por esses 4 pontos que o Senhor citou aí, não tem como surgir um homem Maduro. perfeito, no seu equilíbrio, no seu amor. Não, e essa questão da perfeição é exatamente reconhecer. Reconhecer que você erra. Exatamente. O que é a perfeição? É a maturidade. Exatamente. Né? Quando que a gente alcança essa maturidade? Peraí, se eu cometo um erro na minha vida, preciso reconhecer, preciso tentar reparar da melhor maneira possível. Exatamente. Tem coisas que são irreparáveis, né? Em algum momento. Todavia, a quantidade de versículo é maravilhoso, para que todo homem seja perfeito. E hoje, se o senhor for parar para analisar as escrituras, a Bíblia fala assim que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quem aguarda a volta de Cristo é a igreja. Sim. Mas quem aguarda a manifestação dos filhos é a terra. A terra. Então a terra está precisando de homens e mulheres dessa maneira, desse valor, desse quilate. Então a terra precisa de homens e mulheres que se levantem com essa sede de justiça, com essa sede de manifestar essa verdade que nós estamos vendo aqui, que não é uma palavra, não é um pensamento, não é uma filosofia, é uma pessoa. Então, a terra necessita, se você for ler Romanos capítulo 8, a terra geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos. Gente, parece uma coisa muito religiosa que nós estamos falando aqui, né? Mas quando a gente coloca isso em prática, se nós conseguirmos colocar isso em prática, na política, na família, na educação, no profissionalismo, enfim. na segurança, nas camadas dessa pirâmide aí, nós não vivemos numa pirâmide como na idade pré-moderna, moderna, mas se a gente conseguir entender isso e se aliançar novamente, você pode perceber, é tudo muito intolerável hoje em dia. O trânsito é intolerável. Tudo é intolerável. Tudo é intolerável. Pessoas todas com um pavio curto. Muito curto. Em tudo. Numa conversa, numa distração, num esbarrar numa pessoa sem querer, a pessoa já se manifesta, né? Então, tudo isso nós precisamos, como o pastor Valdir falou, precisamos voltar, né? Voltar a esse ponto. Apocalipse, né? Fala, lembra-te de onde caíste. Arrependa-te, o maduro, e volta, né? Para as primeiras obras, e a partir de voltar a se aliançar com a verdade, nós vamos conseguir aí um novo tempo, né? Para a igreja, eu creio, não tenho dúvida que esse é um novo tempo para a igreja, e a igreja atingirá a sociedade, e assim esse grande avivamento tão profetizado por nossos pais da fé, como Billy Graham, né? Para quem não sabe, Billy Graham pegou a bandeira do Brasil um dia orando, e ele parou, ele estava orando pelas nações, quando pegou a bandeira do Brasil, ele parou.
de orar. E de repente perguntaram para ele, por que o senhor parou de orar? Aí ele falou assim, porque através dessa nação virá o avivamento para o mundo. Então eu creio na igreja brasileira que está acordando para esse ponto. Então a partir de Deus despertar esses filhos de Deus, nós conseguiremos atingir, né, de novo, né, a sociedade, enfim, e todos serão abençoados. Eu quero aqui dizer uma coisa, dentre muitas que eu estou falando, né? Eu penso que é um momento de consciência, minha, sua, porque até 4, 5 anos atrás, a gente parecia que nós estávamos como hienas. Exatamente. Eu não vou usar um termo pejorativo, mas comendo o que não prestava muitas vezes e dando risada. E a consciência, a luz da reforma, ela está chegando em algumas áreas. Eu creio. E eu acredito que vai chegar também no seio da sociedade, no seio dos nossos governantes, independente qual seja aquele que for denominado autoridade. Chegou um momento que não dá mais para ir no rumo que as coisas estão indo. Eu tenho a minha posição político-partidária, mas quando qualquer um deles que for eleito, governadores, senadores, deputado, presidente, talvez choque o que eu vou dizer, mas eu vou orar por eles. Quem quer que seja. Porque esse é o dever. Esse é o papel da igreja. Não, e é o que está escrito na escritura que eu tenho como regra. Mesmo eu sendo imperfeito, falho, eu conheço alguma coisa que me conduz à perfeição no sentido de maturidade. Então, pastor Marco, eu vejo que você falou do rompimento com o amor. Eu penso também que um dos pontos terminais aqui, talvez da nossa conversa, é que dentro desse tempo que nos tem sido permitido, eu falei outro dia aqui, eu tenho a nossa hierarquia de serviço como exemplo do modelo apostólico. No meu modo de ver, é uma mesa. Nós estamos na horizontal. Certo. Aqui na cabeceira está quem pode nutrir o Cristo. O Cristo está aqui. A verdade. Essa pessoa que você falou. Então aqui estão os braços. O ministério. E nós recebemos dele alimento para nutrirmos e para servir. Então, nós saímos daqui para servir, porque ele saiu de lá para servir. Ponto. O problema hoje em dia é que eu quero ser reconhecido. Claro que tudo digno é o trabalhador do seu salário. Mas essa hierarquia, ela não pode ser vertical, no meu humilde ponto de vista. Uma das coisas que fazem romper esse amor é as pessoas se imporem como intocáveis. E Cristo se deixou tocar. Ele falou para Tomé, né? Toca. Cristo se deixou ferir. E assim vai. Esse podcast, esse projeto, ele tem me despertado para essa reforma. Meu Deus. Porque em algum tempo isso ficou represado. Essa sede de justiça ficou aí dentro, né? Ficou represado. Tava igual como é que chama? Aquele que olhava no espelho, contemplava a sua beleza, ou o Narciso, né? Narciso. A gente vive um tempo na nossa vida, Do Narciso. na sociedade do narcisismo. Todo mundo olhando para si,
Exatamente. contemplando. Ninguém é digno de ficar. Reza a lenda que ninguém era digno de estar com ele porque ele era muito belo, Exatamente. né? E é assim que a gente está colocando muitas vezes os nossos pensamentos como cidadão, como profissional, como chefe de família, como pessoas que podem contribuir na sociedade. Eu acho que esses rompimentos ele vai acontecendo por causa desse. Você foi muito, como eu posso dizer, feliz quando você falou do rompimento do amor. É a base, né? É a base. É nossa, como o senhor falou, como cristão, né? É a base é o amor. Se esse amor que nos alcançou estiver fresco em nossos corações, não tem como a gente não conseguir compartilhar desse amor, como o senhor falou. Nós estamos na mesa para receber. E não tem como a gente receber esse amor e não compartilhar ele. Então, dentro dessa veia, né, dessa escada aí, alguma coisa está errada. Ou nós não estamos recebendo da pessoa certa, certo? Ou nós estamos recebendo da pessoa certa, ou nós estamos buscando outros objetivos que acabamos perdendo a verdade, a veia certa de receber. Alguma coisa a gente se perdeu aí. Falando agora particularmente dentro, né, do nosso cristianismo. Então, acredito que essa volta, nós estamos, que nem a gente está virado aqui para a câmera, essa volta de novo aqui para aquele que está sentado aqui, talvez as coisas vão mudar. Então, talvez a gente está posicionado errado, a gente está ouvindo pessoa errada, a gente estamos recebendo de lugares errados, que faz com que a gente se perca do foco, que é a verdade, que é Cristo. Então, voltemos de novo a se nutrir de Cristo, para nós compartilharmos o que nós recebemos. Não tem como você dar para ninguém aquilo que você não recebeu. Não tem como. Somente em Cristo você consegue dar para alguém aquilo que você não recebeu. O senhor sabia disso? Somente em Cristo. Por exemplo, às vezes o senhor não foi criado com seu pai, nem com a sua mãe, mas o senhor consegue ser um pai fantástico. Por quê? O senhor consegue dar para sua filha aquilo que o senhor não recebeu em Cristo, porque ele te nutre e o Senhor derrama esse amor sobre os seus filhos. Então, é importantíssimo a gente voltar para esse amor aí, essa veia do amor. A gente quer colocar, às vezes, goela abaixo a nossa opinião, a nossa posição, mas esquecemos dessa veia da graça, chamado amor, né? Esse amor foi depositado na graça, para que agora, a partir da graça, o fundamento seja o amor. Então, dentro do amor, né? Mas, claro, não vamos ser hipócrita aqui. Não vamos dizer o amor que tudo aceita, né? Que, na verdade, é o que todo mundo fala. O amor não é aquele que tudo aceita. O amor é aquele que te esclarece a verdade. Corrige. Que te corrige. Que te instrui em justiça. Ponto. O amor que te corrige. Por quê? Hoje, se você, por exemplo, se uma pessoa falar que corrigiu o seu filho, que enfim, segundo Provérbios, usa a vara para corrigir o seu filho, não é possível. Isso não é amor, não. Esse amor que tem sido colocado nas mídias, tem sido colocado aí, não é o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele corrige o seu filho. O amor de Cristo, ele instrui o seu filho. Então, essa base de amor que nós precisamos voltar a implantar de novo. Dentro dessa reforma que o senhor falou. Aí, meus irmãos, a sociedade recebendo esse verdadeiro amor da veia certa, sem dúvida nenhuma, vai ser diferente. Essa vara da correção, às vezes é o dizer não. Sim. Às vezes é colocar o reizinho que está sendo criado no lugar dele. Exatamente. Por quê? Voltamos para a base de novo. Porque a gente olha e estamos cultuando as personalidades. A ideia desse podcast é que você não cultue personalidades. Não, que você cultue a pessoa. É isso aí. É a pessoa para a pessoa. Pastor Marcos, a ideia é que a gente não rompa com a palavra, que a gente não rompa com os relacionamentos sadios e verdadeiros. E que ainda que custe a nossa vida, como
os mártires, né? Ainda que custe a nossa vida, que nós venhamos ser essa semente também. Que nós podemos nos viver melhor em sociedade, ser caridoso, ou seja, o amor em ação, né? E que nós possamos entender a necessidade dessa reforma. É necessária essa reforma. Urgentemente. Pastor Marco, eu ficaria aqui mais tempo e tempo e tempo e tempo. Mas é bom esse gosto do quero mais, né? É gostoso. É muito bom, é muito bom. Tá? Eu quero agradecer muito, mas antes de te agradecer, eu gostaria que você desse as suas considerações finais aí, passasse o seu contato, como é que o povo te chama para você falar, para bater um papo, para ir na igreja, para dar um estudo, para ir no retiro, para ir almoçar também, né? Que é bom. Para pegar a churrascaria, não tem problema, a gente aceita. Vamos lá. Eu quero aqui, diante de tudo que a gente falou, né, dizer para você que faça isso primeiro na sua casa. Seja você cristão, ou seja você aquele que está ouvindo agora, e talvez dentro desse contexto você entendeu que nós não estamos aqui cultuando ou intencionalmente apontando uma personalidade, mas sim a verdade, como a gente disse, a pessoa da verdade, como a gente disse, se você entendeu isso, e você na sua casa, você entendeu, pratique isso dentro da sua casa. Sem dúvida nenhuma, você praticando isso dentro da sua casa, a sociedade será melhor. A sociedade vai mudar, porque o seu filho vai para a escola, o seu filho vai para a faculdade, você vai para o trabalho, o seu filho vai trabalhar, e assim você vai contagiar diante dessa veia, dessa vertente, dessa verdade, você vai contagiar quem tiver ao seu redor ali. Entendendo que nós, junto com essa verdade, nós conseguimos mudar os ambientes. Entendeu? Depositando essa verdade, não impondo, mas sim servindo. Essa é a diferença. E eu quero deixar aí meu Instagram, né? Marco Leocádio, meu Instagram. Quem quiser entrar em contato, nós temos cursos, nós temos a nossa plataforma de ensino, nós somos professor de uma faculdade teológica também, que é a faculdade que eu me formei, faculdade Martin Luther King, né? College Formation. Se você quiser participar também, está convidado. Meu telefone, meu WhatsApp é 11 9 60 47 27 15, 11 9 60 47 27 15. Você quiser entrar em contato sobre curso, enfim, temos vários cursos com diversos temas, inclusive temas polêmicos, né? Como dízimo, oferta e primícia, né? Sim. Que são um dos temas aí que muita gente, se você colocar aí no YouTube, aí, muita gente fala muita besteira e não firmado na palavra, ele fala o que ele acha, mas a gente deixa aí bem claro aí dentro das escrituras, nada fugindo das escrituras, sempre mostrando para você dentro das escrituras quais são aí os apontamentos. Então, meu Instagram é esse, Marco Leocádio, meu Facebook também é esse, Marco Leocádio, meu número é esse que eu te passei agora, e minha igreja, Missão Mundial Tabernáculo de Profetas, fica na Vila Maria Alto, a sede, temos uma filial lá em Santo André agora também, e você é o nosso convidado, né, para estar conosco lá. Deus abençoe a sua vida, foi um prazer estar com o pastor Valdir, cooperando aqui esse tempo, não temos esse vasto conhecimento igual o pastor Valdir, né? A gente está chegando lá, aos pouquinhos a gente está chegando lá. Mas é muito bom estar entre amigos, né? Compartilhando desse entendimento para tentar colocar no seu coração essa semente, um pouquinho de semente aí, para ver se nós conseguimos transformar segundo Romanos 12. Marco, prazerzaço estar com vocês, estar com o Marco aqui, tá? Quero agradecer muito a sua entrega, né? E na verdade aqui é só uma troca. Nós estamos trocando, né? A humanidade precisa ir se completando. Também tem que deixar um beijo para a esposa, né? Sim, senão né? Senão não entra em casa, irmão. O Maurão vira assim, o Maurão passa assim. Você entendeu? Então tem que deixar um beijo aqui para minha esposa, a Brissane, né? Pastora Brissane. Para meus 3 filhos, né? A Lorena de 5 anos, a Helena de 2 e o Benjamin de 6 meses. Coisa linda, maravilha. A família aí que Deus nos deu.
Beijo no coração da minha Gente, família. quero agradecer a todos mais uma vez, você que ficou até aí, gostou do conteúdo, compartilha, aperta o sininho aí, se inscreve no canal, Ajuda e é a uma gente. bênção de Deus. Só falando do nome da pessoa, né, que disse a frase, os cristãos são a semente do sangue, né, é o Tertuliano, né, foi um dos Tertulianos, é um dos pais aí, né, da fé. Que Deus abençoe, tenha um ótimo mês da reforma, começando a partir de nós mesmos. Até logo, esse foi o nosso Podtel. Deus abençoe. Um abraço.